Tem agora início o Raio-X Sporting desta semana. Vamos aos destaques. A equipa principal de futebol tem um novo reforço para o meio-campo. Sotiris Alexandropoulos assinou contrato válido para os próximos 5 anos com o Sporting Clube de Portugal. Jogo a jogo. Este vai continuar a ser o pensamento do Sporting em mais uma presença na fase de grupos da Liga dos Campeões. Um grupo D equilibrado, com os Leões a medirem forças com o Eintracht de Frankfurt, o Tottenham de Inglaterra e o Marselha de França. Os Leões foram surpreendidos em Alvalade pelo Desportivo de Chaves e o foco já está no jogo com o Estoril Praia, que se vai realizar na sexta-feira a partir das 21h15. E começamos desde já com as perguntas rápidas. Muito boa noite, Miguel Braga, mais uma vez aqui no Raio-X Sporting, com uma perspectiva inicial para este grupo D da Liga dos Campeões. Acho que o Hugo resumiu muito bem a ideia. Temos que pensar única e exclusivamente jogo a jogo. É um grupo forte, é um grupo com muito boas equipas e falaremos um bocadinho mais sobre elas à frente. Certamente que vamos analisar ao pormenor, mas Manuel, agora a equipa do Sporting com o foco já voltado para o jogo contra o Estoril, uma resposta a Leão, espera-se. É isso mesmo, eu acho que depois deste deslize que tivemos em casa, com uma equipa de menor dimensão, é uma resposta que tem que ser dada pelos atletas. Eles têm o orgulho ferido também e é importante dar uma resposta positiva e com uma boa vitória no Estoril. Pedro, mais uma vez, boa noite. Olhar para o campeonato inglês já é sempre um exemplo por aquilo que se faz em terras de Sua Majestade, mas olhar para um golo com alguma polémica também acaba por ser exemplo. O golo no jogo entre o Manchester United e o Liverpool, golo do Rashford com algumas dúvidas relativamente à posição do Rashford, mas que acabaram por ser dissipadas. O que é que se passou neste lance e o que é que há a dizer muito rapidamente? Sim, portanto, antes de mais, boa noite a todos. Em relação a este lance, é um lance extremamente interessante. Basicamente, é o gol de Rashford, a passe do Martial. Após verificação do VAR, foi possível, na análise, é possível ver que o Rashford está adiantado em relação à linha do penúltimo defensor, mas como a linha do avançado se sobrepõe à linha do penúltimo defensor, e existe essa regra somente em Inglaterra, nesses casos, porque existe erros na colocação da linha do fora de jogo ou na seleção do frame, na Liga Inglesa considera-se que esse jogador, pela margem de adiantamento do avançado ser demasiado curta, valida-se o golo. Portanto, é algo extremamente interessante, dá uma margem de erro interessante para não se validarem golos que deveriam ser validados. Capítulo do futebol inglês, mais uma vez, a dar o exemplo. Veremos como será nos próximos tempos nos outros campeonatos. E começamos com a notícia do dia no que diz respeito à equipa principal de futebol, que tem mais um reforço, Sotiris, é Leão. Sporting is a big club. I understand this from the first minute when I came here. Everyone in Athens, also in Greece, and my teammates that played here speak and told me the best about the club, and I'm really happy and glad to be here. I'm 20 to 21 years old. It's my first time out of my country, but I feel ready, I feel proud, because it's a step that I wanted to do, and also is the best step for me, Sporting and Portugal, because it's a team that work with young people, young players, and I'm really looking forward to work with my teammates in training and show everything that I can do with my team in the pitch. From the first time that I come here to the training center, I see perfect tools for me to work. The gym is incredible, the pitch are incredible, the people here welcome me from the first time.
And as you told, from the pitch, everyone can say that is top. I heard from everyone the best words about the coach, that he liked to work and improve people like me, players like me. We speak some things, and I know the typical idea, but I'm looking forward to work with him also in the pitch, because in the words are good, but inside the pitch, I want to hear his instructions. São as primeiras declarações de Sotiris enquanto jogador do Sporting Clube de Portugal. E Miguel, agora olhar para mais uma contratação do Sporting e mais um jogador que vem também acrescentar qualidade ao meio-campo leonino. Sim, como apresentação do jogador, ele próprio disse, faz 21 anos em novembro, já foi internacional lá pela Grécia, era presença habitual nas seleções jovens gregas, foi da seleção sub-21, da sub-19, sub-17, sub-16, e por isso diria que é um jogador nesta linha do projeto Sporting, ou seja, é um jogador para valorizar e com grande margem de progressão, o jogador escolhido pela estrutura e pelo treinador. Só o podemos receber de braços abertos e esperar que tenha muito sucesso dentro de campo. E também esta contínua aposta na juventude, é sempre importante manter essa aposta, ainda que seja um jogador que é estrangeiro, é um jogador que também, como estavas a referir, é um jogador que tem já um grande know-how das seleções jovens e que acaba também por trazer o que aprendeu nessas mesmas seleções e também nos clubes por onde passou essa aprendizagem, e também afirma que quer crescer no Sporting e diz que é um bom clube para o fazer. Eu acho que era a tal margem de progressão que eu estava a falar anteriormente e é sabido, enfim, tem-se visto nos últimos anos do Sporting a valorização que existiu no próprio plantel e a valorização de vários jogadores. Diria que a estrutura atual, a equipa técnica e o treinador, obviamente, quando fazem essa aposta e se têm estes ganhos, diria que é a situação ideal para todos, ou seja, não só é para a estrutura, não só é para o clube, mas também para os próprios jogadores, porque é isto que eles gostam de fazer e gostam de sentir valorizados, obviamente. E Manuel, olhar para este jogador que poderá acrescentar o que é ao Sporting? É um jogador que faz falta ali no corredor central, ali no meio campo. É um jogador jovem, que já jogou pela seleção nacional da Grécia, a seleção principal. Tem um historial muito grande na formação também da seleção grega. Jogou muitos jogos pelo Panathinaikos, que é uma das boas equipas gregas também. Portanto, tudo indica que vai ser um excelente reforço. Atendendo à idade, a margem de progressão é sempre muito maior e, portanto, acho que pode ser uma grande aquisição, porque o Sporting está a precisar ali de um jogador para substituir o Mateus Nunes. Não sei se vai ser. As pessoas também diziam que o Mateus Nunes possivelmente riram-se quando o Presidente disse que ia ganhar muito dinheiro com o Mateus Nunes, e este pode substituí-lo dessa forma também. Portanto, acho que é um jogador para ver. Não o conheço muito bem, não acompanho muito o campeonato grego, mas vou estar atento e se a direção foi buscá-lo e se o treinador foi buscá-lo, é porque viram nele qualidade para jogar na equipa principal. Mas também é interessante esta visão dos jogadores quando olham para o Sporting e olham para uma visão também de crescimento. E o que ele disse é uma realidade, porque o Sporting foi das equipas que, se analisarmos a venda do Nuno Mendes, do Mateus Nunes, de vários jogadores, que o Gonçalo Inácio tem sido titular do Sporting há 3 anos, portanto é uma aposta da formação, é uma aposta em jovens, e ele também de certeza que falou com pessoas com algum passado no futebol português que estão na Grécia e dão indicações positivas em relação àquilo que o Sporting faz no lançamento de jovens. Miguel, já que estamos a falar em mercado e até porque estamos a poucos dias de mais um fecho de uma janela de transferências, o Sporting acaba por ver resolvido quase todos os casos dos jogadores que não estavam a contas da equipa principal. É importante esta resolução destas situações atempadamente.
Sim, acredito que sim. E até olhando para um passado, até para um passado recente, há claramente uma diferença e diria que neste momento falta-nos apenas colocar o Eduardo, todos os outros casos, digamos assim, já estão resolvidos. Eu acho que isso acaba por ser positivo para os jogadores e obviamente para o clube e quando assim agrada-se a todas as partes. Olhamos desde já para a Liga dos Campeões, com o Sporting no grupo D e olhar para este grupo da Champions. Já fizemos há pouco uma pequena perspectiva. Temos aqui o calendário da fase de grupos, com uma primeira deslocação à casa do Eintracht Frankfurt já na próxima semana. Portanto, a Liga dos Campeões também já está aí à porta. Depois, com uma recepção ao Tottenham e uma deslocação numa primeira fase desta fase de grupos, Marselha. Depois o calendário a inverter-se, com o Sporting a receber no dia 12 de outubro o Marselha em Alvalade. Depois segue-se uma deslocação no final do mês em Inglaterra para defrontar o Tottenham e a fechar com uma recepção no início de novembro ao Eintracht Frankfurt. Portanto, aqui também com um calendário um pouco diferente do habitual, devido também ao Campeonato do Mundo de Seleções e aqui uma adaptação por parte de todas as equipas também é isso mesmo. Mas olhar para este sorteio, analisar este grupo com vários nomes de renome europeu e o Sporting que tem aqui o objetivo de manter aquele foco de jogo a jogo, como o Miguel estava também a dizer na primeira abordagem a este sorteio. Foi o Viana que lançou esse mote e acho que este grupo nos obriga a isso mesmo. O Tottenham, enfim, eu poderia equiparar, se não quisermos chamar um tubarão, é com certeza equiparado aos tubarões europeus, ficou no quarto lugar na liga mais competitiva do mundo e ficou destronando equipas como o Manchester United do acesso à Liga dos Campeões. Tem um treinador de classe mundial, toda a gente conhece o António Conte, tem um orçamento, creio que é 3-4 vezes superior àquele do Sporting, tem várias estrelas internacionais, conhecido por todos. O meu filho dizia-me com alguma graça que até tem um dos jogadores que toda a gente gosta no futebol, que é o Son. O meu filho diz que é o Kanté e o Son, toda a gente gosta deles. E temos que ver que é uma equipa que está em constante evolução e a investir sempre muito. Tem investido nos últimos anos e este ano voltou a investir novamente 120 milhões de euros, se não estou em erro. Além disso, tem um velho conhecido nosso que é o Hugo Lloris e tem outro velhíssimo conhecido nosso, que faz parte da nossa família, que é o Eric Dyer, e por isso acho que vai ser com certeza um confronto e é uma equipa com certeza daquelas muito, muito fortes. O Eintracht Frankfurt, que eu vi até algumas pessoas a tentarem desvalorizar o papel do Eintracht Frankfurt, esquecemos que jogou ainda há umas semanas a Supertaça Europeia porque ganhou a Liga Europa da época passada. E relativamente ao pote 4, quem nos calhou foi o Marselha, que era de longe a equipa mais forte e por isso faz este grupo, diria, extremamente equilibrado e com equipas muito fortes, e por isso creio que o que o Hugo disse logo a seguir ao sorteio é aquilo que nós temos de pensar. Não devemos pensar na classificação, não devemos pensar quantos pontos devemos fazer, devemos enfrentar todos os jogos como uma final e encarar apenas esse jogo como uma final e ir com essa mentalidade do jogo a jogo, diria que era essencial para mais uma fase da Liga dos Campeões e congratulando, obviamente, a estrutura e todos aqueles que trabalharam para o Sporting conseguir estar 2 anos seguidos na Liga dos Campeões, que eu diria que assim é um dos objetivos claros do clube. Sendo que aqui, Manuel, qual é que passará pela sua cabeça como algum adversário teoricamente mais acessível para o Sporting enfrentar? Existe esse adversário, existe essa perspectiva, ou são todos olhados vistos da mesma forma? Tem que ser todos vistos da mesma forma, mas há uma coisa que este grupo me diz, é que qualquer das equipas tanto pode ficar em primeiro como em quarto. E porque, tirando o Tottenham, talvez que se superioriza, até porque o futebol inglês é um pouco diferente dos outros, do alemão, do francês e do português. Então, talvez o Tottenham, mas das outras equipas, como o Miguel disse muito bem, o Marselha era a equipa mais forte no pote 4 e tocou-nos. É evidente que o Frankfurt era a mais fraca do pote 1, mas o futebol alemão, o Sporting nunca se deu muito bem com o futebol alemão.
O Sporting teve sempre dificuldades, e eu estou até a falar do meu tempo, perdi algumas vezes com equipas alemãs, e porque os alemães tanto fazem o primeiro como o meio da tabela são muito difíceis de superar. Porquê? Porque é um futebol atlético, é um futebol com... Agora, eu lembro-me do ano passado, já ninguém pensava que nós ficaríamos no segundo lugar, e lembro do jogo que fizemos com o Dortmund. Eu vi em Dortmund, e o Sporting também jogou muito bem, perdemos 1-0, mas jogou muito bem, e cá ganhamos de forma categórica e passámos à fase seguinte. Portanto, é como dizem, é jogo a jogo, e vamos pensando cada jogo para ultrapassar com maior ou menor dificuldade. Podes dizer, já agora, Miguel, na tua opinião, que existe alguma equipa favorita aqui neste grupo? E até porque, se olharmos para isto que o Manel estava a dizer ainda agora, no ano passado, se nos recordarmos, o Ajax não era colocado como uma das equipas mais difíceis em teoria, acabava por ser o Dortmund, e o Sporting acabou por eliminar o Borussia Dortmund, com o jogo que fez também aqui em Alvalade, uma grande exibição. Existe alguma equipa que pode ser considerada favorita por aquilo que tu temos estado aqui a dizer? Eu diria, nem que seja em termos de orçamento, aquela que é favorita é o Tottenham. Volto a dizer, é a equipa que tem mais jogadores, tem estrelas mundiais, tem um treinador que eu me lembro de ver jogar na seleção italiana e tem já uma grande carreira como treinador, e diria que é aquele que acaba por ser o mais forte e o número 1 se tivéssemos que escolher uma equipa. Mas o que o Manel disse também tem muita razão. A grande questão aqui é que as outras equipas também são muito fortes. Eu volto a dizer, o Eintracht Frankfurt já está habituado a esta rodagem europeia, ganhou a Liga Europa no ano passado, jogou a Supertaça Europeia contra o Real Madrid, enfim, já começa a ter outro arcabouço, e o Marseille é uma equipa histórica e extremamente difícil. Por isso vão ser com certeza 6 jogos muito intensos, mas que no final das contas espero que o Sporting passe, obviamente. Uma das grandes figuras do futebol brasileiro, o Richarlison, é uma das contratações também do Tottenham desta época, e portanto é um jogador também... E o Perisic, enfim. O Perisic, exatamente, são jogadores que vieram acrescentar, e não foi pouco esta equipa do Tottenham, jogadores a temer também para os adversários. Manuel, olhar para este calendário da fase de grupos, o Sporting numa primeira volta com 2 jornadas a jogar fora de portas, começa fora com o Eintracht Frankfurt, depois um jogo em casa com o Tottenham, mas depois volta a jogar fora em França contra o Olympique de Marseille. Mas o que é que isto significa? É mais difícil? É melhor terminar em casa? Existe alguma perspectiva sobre isto? O primeiro jogo é muito importante. O primeiro jogo nesta fase é extremamente importante. Porquê? Porque normalmente as equipas ganham uma moral muito grande com uma vitória na primeira jornada. E eu acho que o Eintracht Frankfurt, eu estive a ver o jogo desta semana do Eintracht Frankfurt, tem uma equipa muito rápida na profundidade, é uma equipa, mas isso o Ruben vai estudar bem. Agora, os alemães têm uma coisa que nós podemos explorar, é que eles defensivamente, eles são muito perigosos ofensivamente, mas quando perdem a bola no contra-ataque, qualquer equipa pode lhes criar moça, e o Sporting tem jogadores com espontaneidade, com criatividade, com improvisação, que podem criar problemas na defesa adversária. Agora, suportar aqueles avançados que são extremamente rápidos também não é fácil, mas vai ser um jogo. O ano passado também ninguém diria que nós podíamos perder por muitos em Dortmund, e perdemos 1-0 e discutimos o jogo até o fim. Confiante, Manuel, já agora? Sempre confiante. Eu pessoalmente tenho sempre confiança, mas os alemães são sempre perigosos. Miguel, isto acaba por ser sempre, e vamos ter sempre esta conversa, porque é sempre importante ter o Sporting na Liga dos Campeões, devido também à montra europeia, e é importante ver estes jovens jogadores, e estávamos a falar há pouco do Sotiris, mas olhar para tantos jovens que têm esta montra europeia pela frente também, a ganharem aqui outro tipo de experiência perante também adversários com muita experiência.
Eu acho tão importante como a montra, e acho que para os jogadores acaba por ser mais importante aquilo que eu vou dizer, é estar a jogar contra os melhores. Claro. E o Manel foi jogador e deduzo que gostava sempre disso. Ou seja, tivesse o Sporting a oportunidade de jogar com o Real Madrid 2 vezes por ano, com certeza que melhoraria a sua qualidade de jogo. Eu acho que estes jogos de Liga dos Campeões obrigam as equipas a jogar melhor e obrigam as equipas a perceber mais de futebol e de mais formas de enfrentar adversários e para a nossa realidade eu acho que é essencial para a formação dos próprios jogadores e para a evolução dos próprios jogadores. Porque, como se sabe, o futebol português acaba por ter... sem menosprezar as outras, como se tem visto no nosso campeonato, mas acaba por ter 3, 4 equipas mais fortes em teoria do que as outras, e isso diria que acaba por não provocar aquilo que provoca quando se joga contra equipas de topo semana após semana. Apesar destas condicionantes do calendário também por causa do Mundial, eu estou curioso para ver como é que as equipas, e no caso português, como é que os 3 grandes vão fazer face a este setembro e outubro, que vai ser um setembro e outubro muito duro, porque temos os tais jogos da Liga dos Campeões, vai-se decidir quem passa à fase seguinte. Vamos ficar a saber isso em novembro, geralmente só se sabe isso passado 1 mês e meio, e por isso acredito que estou curioso para ver como é que vai reagir a toda esta competição num curto espaço de tempo, e uma competição tão importante é aquela competição que eu diria que todos os jogadores querem jogar e querem subir ao relevado com o In the Champions, etc. Acho que emociona qualquer um. Manuel, já agora curioso também para esta questão do calendário, porque é algo diferente também com o Mundial no final do ano, que vai fazer com que os adversários, as equipas que vão passar aos oitavos de final da Liga dos Campeões sejam conhecidas de uma forma mais breve do que é normal. Sim, isto o calendário assim o permite. Porquê? Porque o Mundial este ano vem alterar tudo o que era normal numa Champions. Mas como é que acha que as equipas se vão comportar? Eu acho que as equipas têm que estar bem apetrechadas, porque são jogos muito... normalmente é jogos todas as semanas praticamente, só quando há 9 eliminatória é que passa mais... são 15 dias, de resto é sempre de 8 em 8 dias, e são jogos com muita violência. É evidente que as equipas que estiverem melhor apetrechadas terão, se calhar, que tenham mais soluções, conseguem, se calhar, ter melhores resultados, mas eu acho que o Sporting, neste momento, tem todas as condições para levar de vencida. E eu sinceramente, eu hoje acho que se fala muito do cansaço. O jogador de futebol, se um grande jogador de futebol, se o treinador ou o preparador físico for-lhe dizer, pá, é melhor descansares, eu acho que ele fica triste. Eu acho que todo jogador quer jogar. Eu sei que hoje a ciência é diferente e tem muito mais jogos do que tinha, por exemplo, no meu tempo, mas eu acho que não há nenhum jogador que não queira jogar. E, portanto, eu acho que e mais a mais numa competição destas, que é o palco que toda a gente deseja estar presente, que é a Champions, eu acho que os jogadores podem estar cansados fisicamente, mas mentalmente estão muito fortes. Eu acho que a mente sobrepõe-se à condição física. E esse fator psicológico já deverá estar a ser trabalhado, até porque o primeiro jogo da Liga dos Campeões, no caso do Sporting, é no dia 7 de setembro, às 17h45, ouviu bem, 5h45 da tarde, algo mais cedo do que o habitual. O Sporting que vai então medir forças com o Eintracht de Frankfurt na Alemanha. Daqui a pouco vamos analisar os lances do jogo da 4ª jornada entre o Sporting e o Desportivo de Chaves. 4ª jornada com um resultado surpreendente em Alvalade, e vamos ouvir as declarações de Ruben Amorim após a derrota por 2-0 frente ao Desportivo de Chaves.
Não conseguimos matar o jogo na primeira parte, depois na segunda parte sofremos 2 golos de rajada e depois quando quisemos reagir, criar oportunidades, tornou-se tudo muito mais difícil, falhámos nos cruzamentos, falhámos nos remates, falhámos na cabeça fria. Completamente compreensível depois de sofrer 2 golos sem que o Chaves tivesse feito nada para isso, e quando digo não fez nada, fez o seu jogo, defendeu, tentou sair, tentou algumas vezes pressionar alto, não estou a tirar mérito aos Chaves, agora não conseguimos marcar golos e isso foi determinante no jogo. O Sporting a perder com o Desportivo de Chaves e, Miguel, o que há a dizer sobre esta partida em Alvalade, num resultado que surpreende, até porque o Sporting acaba por ter uma primeira parte com muitos lances, com muito perigo, e acaba por sofrer 2 golos quase de rajada que acabam por ditar o resultado do encontro. Acho que o Ruben disse aquilo que é mais importante e foi visível para todos, ou seja, o Sporting não conseguiu marcar golos e fomos altamente penalizados por isso. Tivemos, acho que, perto de 75% de posse de bola, 20 e tal remates à baliza. Enviámos mais uma vez, até no jogo ganhámos, o Sporting quando estava 0-0 enviou bolas ao posto, ou seja, não direi que é muito comum uma equipa em 4 jogos seguidos com resultados 0-0, e ainda para mais sabemos de antemão que tivemos já 2 deslocações difíceis e com resultados em 0-0 a bola batou, ou melhor, a bola voltou a bater no poste. Agora, mas também é futebol é isto, por muito que nos custe, e diria que custa a toda a gente, custa do presidente a todo o staff, a todos os jogadores, não tenho uma dúvida que todas as pessoas ficaram desiludidas com o resultado. Agora, a única forma de contrariar estas fases menos boas, eu diria que é trabalhar, continuar a acreditar e continuar a trabalhar. Não há muito mais a fazer do que isso, porque o jogo foi o que foi, nós controlámos muito bem a primeira parte, tivemos muitas oportunidades, tivemos a tal bola no ferro que ainda bate nas costas do guarda-redes e depois vai para fora, podia ter ido para dentro da baliza, mas a verdade é que não foi mais uma vez, e tem-nos faltado alguma coisinha que dê aquele clique que nos permita conseguir a vitória. Parabéns aos Chaves, enfim, marca o primeiro golo, é um golo digno de um cabeceador. Enfim, diria que o Jardel marcou talvez golos daqueles, não me lembro de outra pessoa marcar golos daqueles parecidos em Portugal, e mesmo o segundo golo, que acaba por ser uma transição muito rápida, mas com um jogador que está a 10 centímetros da linha de meio campo e outro que está fora de jogo e se tenta fazer à bola e infelizmente falhou, porque se tem tocado na bola, e o Pedro está aqui para dizer, seria fora de jogo, e por isso acho que tivemos vários pormenorzinhos que acabaram por fazer com que a balança pendesse para o outro lado, infelizmente, mas nestas alturas diria parabéns aos Chaves e que nós, Sporting, temos que trabalhar e continuar a trabalhar, porque também não tenho uma dúvida que todos o têm feito, e acho que nestas alturas é continuar a trabalhar e continuar a acreditar nas nossas capacidades. Mas como é que estará o grupo neste momento? Com vontade de jogar contra o Estoril. Eu acho que estas coisas, e mais uma vez, Manel saberá isso melhor do que eu, acho que qualquer jogador, quando tem um jogo menos conseguido, a coisa que ele mais quer é que venha ao próximo jogo, exatamente para se poder limpar da imagem deixada e provar dentro de campo que aquilo foi um acidente de percurso. Manuel, o que é que achou desta partida em Alvalade? Olha, eu acho que o Sporting teve uma primeira parte boa, muito boa. Podia ter resolvido o jogo na primeira parte com oportunidades, a dominar totalmente. O Chaves praticamente nunca saiu em transição. E não marcou, e depois o Chaves em 3 minutos fez 2 golos e as coisas complicaram-se. Depois já tivemos uma fase que jogávamos mais com o coração talvez do que com a cabeça e não conseguimos diminuir a diferença para tentar o empate, e o Chaves aguentou-se bem. Mas queria dizer aqui uma coisa que eu às vezes rimo com as declarações de alguns treinadores. Se quem viu este jogo, e eu não vi o Ruben Amorim queixar-se da falta de atrasos dos jogadores, e aqui foi demais, no Chaves foi demais, e ninguém se queixou.
eu vi um jogo ontem em que o treinador, a primeira coisa que diz, como perdeu e bem, começou a falar de falta de tempo útil de jogo. Eu queria dizer que, e aqui eu penso que na Inglaterra, eu tenho que falar sempre na Inglaterra, porque é na Inglaterra que as coisas são feitas com seriedade, com honestidade, e os árbitros também erram. Mas nós sentimos que eles erram porque é um ser humano e qualquer ser humano erra. E, portanto, eu vi um jogador do Chaves, isto já na segunda parte, já adiantada, teve 3 minutos caído no chão. 3 minutos caído no chão. Entrou a maca, não percebo agora porque é que não entra macas. Se calhar noutros campos entram. Entrou os médicos, viram ali o jogador saiu, faz conta que tinha levado, estava todo partido, a queixar, mas a queixar de uma forma que eu sei, este homem já não pode jogar mais. E qual é o meu espanto? Quando ele saiu, o árbitro mandou recomeçar o jogo e depois mandou entrar e ele dá um sprint. Isto, num país sério, levava logo um amarelo, tinha que levar um amarelo. E, portanto, e não vi o Rubem Amorim queixar-se, ninguém se queixou. E o treinador do Porto, mais uma vez, teve um problema com o treinador, porque o ganhou, porque ele dá a ideia, a mim dá-me a ideia, de que ele quer que os treinadores façam para perder o jogo para ele estar satisfeito. Isto é uma coisa ridícula. Uma coisa ridícula, isto não existe. Portanto, já fez isto com 2 ou 3 treinadores, mas depois... na segunda volta já estão aos beijinhos uns com os outros. Isto aconteceu com outros treinadores, já estão aos beijinhos uns com os outros. E este, na segunda volta, de certeza que vai aos beijinhos outra vez com ele. Portanto, é vergonhoso, é ridículo que o Porto ontem perdeu bem. Ele de facto reconheceu que perdeu, que o Rio Ave foi um justo vencedor, mas tinha que arranjar uma solução de que o tempo útil de jogo foi uma vergonha, um antijogo foi uma vergonha, que é tudo mentira. Portanto, e desta vez, até a comunicação social foi unânime a dizer que, de facto, o Rio Ave não fez antijogo nenhum. Miguel, o Rubén Amorim, o treinador do Sporting, acaba por dizer que esta é uma fase que a equipa ainda não tinha passado, mas acaba por ser também nestas fases que as equipas crescem e é uma fase também importante para todas as equipas. Uma equipa que não estava habituada a isso, mas que acaba e vai acabar por crescer com aquilo que se está a passar. Este pensamento do treinador que fala desta forma aos jogadores, é importante que os jogadores também vejam que nem tudo é um mar de rosas, em que quando se está a ganhar é fácil estar-se a trabalhar sobre vitórias, e obviamente que é isso que se pretende, mas que nos momentos maus também há coisas a retirar para evoluir. Acho que a relação de Ruben com os jogadores é espelhada em muito daquilo que nós vemos nas flash e nas conferências, porque ele é muito sincero nessas coisas. E acredito que da mesma forma que nos explica a nós, tem essa capacidade, obviamente, para explicar ao seu grupo o que é que precisam de fazer nos próximos jogos. Eu percebo e ouvi com muita atenção a conferência que ele deu, a última conferência que ele deu, e ele explicou muito isso, que nós de facto criámos oportunidades, os jogadores correram muito, fizemos dezenas e dezenas de centro. Ele depois até disse bem, a partir do momento em que tivemos o Coates à frente, mais uma vez, estranhamente, começámos sempre a fazer os centros de uma forma errada, e que ele disse, temos de trabalhar nisso. E mais uma vez, nós temos que olhar para os erros e perceber aquilo que fizemos, porque quem acha que nunca erra tem geralmente uma consequência que vai acabar por fazer exatamente a mesma coisa que tinha feito anteriormente, exatamente porque não teve esse ato de contrição para perceber o ato que tinha errado ou o porquê que tinha errado. E por isso eu congratulo-me que o nosso treinador tenha essa abordagem, porque é a certeza que eu tenho que a equipa técnica e o próprio vão analisar tudo o que se passou para depois dar, obviamente, aos jogadores as armas para eles dentro de campo e já contra o Estoril darem a volta por cima. E para completar também isto, nós temos estado a vir aqui a falar sobre as declarações de Rubén Amorim. Vamos ouvir um pouco mais da reação do treinador do Sporting após a 4ª jornada da Liga Portuguesa em Alvalade.
que está em causa aqui é uma época desportiva. Perigoso é quando se mete quando se mete todas as fichas numa época e depois uma época não corre bem. Isso é perigoso para os clubes. Aqui está a acontecer um pouco ao contrário. Estamos a salvaguardar a saúde do clube. O que está aqui em risco é o lugar do treinador e uma época desportiva. E um clube não vai abaixo, não é bom, não é mau, não tem futuro ou deixa de ter futuro por uma época desportiva que está no início. Eu não estou a dizer que está em risco. Obviamente o lugar do treinador está sempre em risco com um clube desta dimensão. Isso é a única coisa que pode mudar no clube. Agora, volto a dizer, não mudei a minha opinião. Nós podemos até ter 10 derrotas nos próximos 10 jogos, que não muda a minha opinião, que o Sporting está a fazer um caminho que deve fazer. O que está em risco poderá ser esta época desportiva e o lugar do treinador. O resto no Sporting está bem salvaguardado e penso que está a fazer o seu caminho. E vamos ao, diria, remate final deste tema, Miguel. Sabes que eu ouvi de algumas pessoas esta semana e até ouvi de repente críticas ao Ruben, diziam teimosia. Eu acredito que sejam convicções, como acredito que graças a Deus temos pessoas à frente do nosso clube com essas convicções fortes, podemos começar a recuar um bocadinho e perceber que quando o Ruben Amorim veio para o Sporting foi preciso alguém ter uma convicção muito forte que ele era a pessoa certa para o lugar certo. A partir do momento em que o Ruben chegou, e temos de nos lembrar também que a primeira época acabámos por perder o terceiro lugar a 3 ou 2 minutos do fim na Luz, mas houve a convicção que aquele era o treinador e o projeto certo para continuar. Houve a convicção do próprio nos jogadores que escolheu. E, ou seja, eu acho que são estas convicções que temos tido de várias pessoas dentro do Sporting que têm permitido que o clube de facto cresça e que o clube aposte na sua continuidade, na sua sustentabilidade e no seu futuro. E por isso acho que, mais uma vez, é uma muito boa análise da realidade do clube. Ninguém está a dizer que estamos contentes com os resultados contra o Braga, contra o Porto e contra o Chaves. Obviamente, desportivamente, não era aquilo que qualquer sportingista queria. Agora, acredito que como clube, e se quiseres uma visão macro, o clube está bastante melhor e é isso que eu também acho que o treinador acabou por dizer. Ele próprio já está dentro do Sporting há mais de 2 anos e tem visto e tem sentido também essa evolução e esse trabalho constante que é feito dia a dia. Por isso, não querendo repetir-me, acho que a solução é continuarmos todos a trabalhar e que as coisas vão mudar, com certeza. Manuel, sabemos que é uma derrota difícil, mas o que é que achou desta conferência de imprensa de Ruben Amorim? É aquilo que o Miguel disse. Eu acho que eu tenho visto alguns programas televisivos e há muita gente a aproveitar-se destas palavras do Ruben Amorim, a ir dizer, porque já está de costas voltadas, estão de costas voltadas uns para os outros. É tudo mentira. Isto é só para perturbar o bom ambiente que existe no Sporting. O Sporting é Frederico Varandas, Ruben Amorim e Hugo Viana. São as 3 pessoas que normalmente resolvem os problemas do Sporting. O Ruben está ocorrendo... Estão sempre ali a tentar perturbar o bom ambiente que se vive no Sporting. Naturalmente que esta derrota é uma derrota que dói a todos nós sportinguistas, dói também à direção e dói aos sócios e aos jogadores e ao treinador. Isto dói a toda a gente. Mas eu penso que não há nada melhor do que levantar a cabeça e no próximo jogo demonstrar o porquê daquilo que se fez nos 2 últimos anos. Foi um trabalho excelente. Nos últimos 2 anos, o Sporting é campeão, fica em segundo nas Champions e não é campeão no segundo ano. Não é campeão no segundo ano porque foi enganado, foi nitidamente nos 2 jogos com o Porto. O Sporting merecia ganhar os 2 jogos com o Porto e em lances este ano no Porto dão aqueles 2 penaltis, não há dúvida nenhuma. Mas aqui não marcaram nenhum.
Não marcaram nenhum. Um com o cruzamento, com o Coates vai a cabecear, o Pepe dá-lhe um soco no coisa, quer a expulsão e penalti, não há nada. O Taremi empurra o Coates quando o Coates vai marcar gol, nada. Não há nada. É estes pequenos pormenores que leva a ganhar pontos e a perder pontos. E o Sporting, nesse ano, foi comido nesses 2 jogos, porque senão era campeão nacional. Era 2 anos campeão nacional. Portanto, o Sporting está no bom caminho, está bem. Agora, teve estes percalços, perder com os Chaves em casa é doloroso, dói, mas os jogadores têm que reagir, toda a gente tem que reagir e acreditar que a equipa não deixou de ser aquela equipa que nos habituou nos últimos 2 anos. Não, sabe o que é que nós vamos? Ao raio-x arbitragem. É vez do Pedro Azevedo entrar em ação com o minuto 62, o segundo gol do Desportivo de Chaves. Há fora de jogo de Héctor? Portanto, como disseste, vamos analisar o segundo gol do Chaves. O Miguel já aflorou um pouco o lance. Portanto, um passe de Kevin para gol de Juninho. Aqui o que está em análise é, neste momento deste passe, portanto, estão ali 2 jogadores que poderão eventualmente jogar a bola. Um encontra-se em posição irregular, o Héctor, e depois temos o Juninho. É um facto, como o Miguel disse, o Héctor encontra-se em posição irregular, tenta jogar a bola. Portanto, ele encontra-se fora de jogo de posição, podemos ver aqui, está adiantado em relação à linha de meio campo e em relação à linha defensiva do Sporting. Ele tenta jogar a bola, mas o facto é que não consegue. Ele não consegue tocar na bola, ele não influencia, portanto, não perturba a ação de nenhum jogador do Sporting. Não causa nenhuma obstrução, portanto, o fora de jogo de posição acaba por não ser punido como fora de jogo de ação. O Juninho encontra-se atrás da linha de meio campo, portanto, nunca estaria em posição de fora de jogo. O gol válido pelo facto do Héctor não ter conseguido tocar a bola, como o Miguel disse há pouco. Pedro, deixa-me explicar uma coisa. Eu agora estou a ver este lance. Eu acho que o jogador faz a bola. A defesa do Sporting subiu precisamente para pôr este jogador fora de jogo. Ele tem influência na jogada. Sim, não tocou na bola, é um facto. Mas tem influência na jogada. Há umas épocas atrás. Há umas épocas atrás isso seria fora de jogo. É um azar para a gente, é sempre sim, mas o facto não são nada iguais para todos, são iguais para todos aqui, Miguel. Neste momento, para tomar parte ativa do jogo, tem que efetivamente jogar a bola, o tentar jogar a bola não se enquadra. Não se enquadra como tomar parte ativa do jogo. Eu não sei todas as regras. Não obstrui a ação de nenhum jogador do Sporting. Acredito em ti. Obrigado. Portanto, com base nisto, o golo é válido, sim. Passamos para o minuto 68, com a queda do Trincão junto à área do Chaves. Estamos a falar de um lance legal? Há de facto infração. Estamos agora a ver o Trincão, quando faz este último movimento, sofre um toque creio que do Lamba com o joelho, e pronto, obviamente este toque faz com que o Trincão caia, desequilibre e caia. Há infração que não foi assinalada, mas a infração dá-se fora da área. Portanto, haveria um pontapé livre direto, sim, não seria pontapé de penalti nesta situação. Passamos para o minuto 70, Coates e Bachi na área dos Chaves, André Narciso a deixar seguir. Qual é a tua interpretação deste lance? É um lance, começo por dizer que é um lance sujeito à interpretação. Não sei se o Manel irá ter a mesma opinião que eu, portanto, o pontapé de canto. Na fase em que o pontapé de canto vai ser batido, vemos o Bachi a puxar a camisola do Coates, o Coates a empurrar o adversário. Portanto, ali há contacto mútuo e na fase final o Steven Vitória apoia o braço no ombro do Coates. Se é suficiente para considerar pontapé de penalti ou não, tenho algumas dúvidas. Como disse, deixo aberto a interpretação, aceita-se a decisão de não marcar, como se aceitaria certamente a decisão se o penalti fosse marcado.
Portanto, aqui benefício da dúvida para o árbitro, é um lance que efetivamente deixa algumas dúvidas. É sempre, para a gente as dúvidas são sempre a favor, contra a gente. Noutros campos é sempre a favor, noutro campo. Mas pronto, temos que levar com isto. Eu até levei uma vida com isto. Mas, Manuel, o que é que achas sobre este lance? Deveria ter sido marcado... Eu vejo a camisola esticada de uma forma que só aí qualquer árbitro pode marcar uma grande penalidade. É que está mesmo esticado. O Coates de facto está a pôr a mão, mas ele estica a camisola de uma forma, é visível. Vamos a ver agora o lance. Olha lá, olha a camisola, olha para aquilo. O ideal aqui até teria sido retardar o recomeço de jogo, portanto retardar o pontapé de canto, dizer aos jogadores para se afastarem e, caso persistam nesta situação, advertir o jogador. No caso não fez, digamos que há aqui uma infração mútua. Depois o que me deixa mais dúvidas é de facto o contacto do Steven Vitória. Vamos ao minuto 88, a queda de Coates na grande área dos Chaves após novo contacto com Steven Vitória. E agora? Os mesmos protagonistas, Steven Vitória, Coates, também num cruzamento para o interior da área. Este lance parece-me mais claro, há de facto contacto. Na minha opinião, deriva da movimentação dos dois jogadores, não há um movimento de empurrão, portanto há de facto contacto, o Coates cai, mas não vejo motivo para assinalar qualquer infração nesta situação. Só acabar aqui de ver o lance, o Manuel tem a mesma opinião, por isso vamos também continuar para a análise ao próximo lance e último, expulsão de Patrick, uma boa decisão. Sim, boa decisão. Após algumas repetições, de facto é possível ver que há uma agressão por parte do Patrick. No momento em que a bola está no ar, o Mateus Reis ganha a posição e o Patrick pontapeia-o nas pernas, portanto aqui boa decisão do André Narciso. A bola não está a ser disputada neste momento aqui. Há um pontapé de Patrick nas pernas de Mateus Reis, portanto decisão clara, boa decisão de André Narciso. Para terminar, a nota de André Narciso nesta partida da quarta jornada. Nota 3, como vimos na maior parte dos lances, o André esteve bem, não teve influência no resultado, teve alguns equívocos na vertente disciplinar, mas no cômputo geral, boa arbitragem, nota 3. Muito bem, está encerrado o tema da quarta jornada. Passamos diretamente para a quinta com uma resposta, e também já falámos um pouco sobre isso, mas Miguel, espera-se uma resposta também do Sporting e olhar para este jogo para fazer esquecer também o que aconteceu em Alvalade. É isso que os jogadores do Sporting também querem certamente fazer passar no encontro de sexta-feira frente ao Estoril Praia. Eu não tenho uma dúvida que a partir de amanhã toda a gente vai trabalhar nesse sentido e que temos de dar já a resposta na sexta-feira. Eu vejo esta proximidade entre os jogos até como uma coisa positiva, porque, como digo, quando as coisas não correm bem, acho que a resposta se deve dar dentro de campo e por isso deve ser dada já dentro de campo contra o Estoril. E, Manuel, que dificuldades é que o Sporting vai encontrar nesta partida? Eu sinceramente acho que o Sporting vai ter uma boa moldura humana a apoiar a equipa. Os sportinguistas sempre responderam de forma positiva a seguir a um mau jogo e a um mau resultado e, portanto, acho que o Sporting vai demonstrar que, de facto, foi um acidente de percurso que teve neste jogo e que os jogadores sentem o seu orgulho ferido e vão dar tudo por tudo para fazer não só uma boa exibição, como também um resultado convincente. E se falarmos desta equipa do Estoril, que destaques é que quer referir? O Estoril, naquele campo, é sempre uma equipa complicada. É uma equipa que tem princípios de jogo muito bem definidos. É uma equipa que em casa é agressiva em termos ofensivos, procura o golo com bastante frequência. Agora, eu acho que o Sporting já demonstrou que tem uma equipa de qualidade, uma equipa com um modelo de jogo muito próprio e possivelmente vai superar-se a esta briosa equipa do Estoril, que foi sempre um campo difícil para o Sporting em todas as épocas. Já no meu tempo era.
Curiosamente, esta é a equipa que tem, é uma equipa também considerada jovem, esta equipa do Estoril, Miguel, que tem o Gonçalo Esteves, que não poderá jogar devido a ser contra o clube que pertence, mas é uma equipa que, se formos a olhar no que diz respeito à juventude, também vai apresentar aqui alguma irreverência. Também, mas não... Sem menosprezar de todo o Estoril, tem inclusivamente um primo meu americano que jogou lá e conheço bem o clube, mas acho que o Sporting nós temos que entrar dentro de campo com essa vontade imensa desde o primeiro minuto de ir atrás dos 3 pontos. Acho que é um objetivo de toda a estrutura do futebol e de todos os jogadores e como digo, acho que agora é aproveitar o resto da semana, trabalhar muito o resto da semana e na sexta-feira temos que lutar, mas temos que conseguir trazer os 3 pontos para Alvalade. E importância desta vitória também nesta altura e até porque vem aí logo a seguir um jogo de Liga dos Campeões, Manuel. É muito importante uma vitória, não só por causa do jogo da Liga dos Campeões, porque são jogos totalmente diferentes, mas acima de tudo pelos 2 maus resultados anteriores. E isso leva a que os jogadores, por vezes, consigam superar-se para levar de vencida este difícil encontro, que apesar de ser uma equipa não tão boa como a nossa, mas é uma equipa que tem valores, coletivamente é forte e naquele campo, como eu disse, muitas vezes defendem muito bem e complicam a vida às melhores equipas. E vem também de uma vitória moralizadora por 3-0 frente ao Passos de Ferreira, fora de portas, portanto também vem motivada por isso mesmo e há sempre uma motivação também, diria, elevada quando se joga contra o Sporting. É verdade, foi uma vitória, o Passos de Ferreira ficou reduzido com menos jogadores muito cedo, mas é uma vitória categórica, eu vi de facto esse jogo e o Estoril foi sempre melhor equipa. Acho que o Estoril é das boas equipas a jogar futebol aí neste campeonato. É uma equipa que tem processos de jogo, tem um treinador novo que foi para lá este ano e possivelmente o Estoril vai fazer um excelente campeonato, mas independentemente de tudo isso, eu acho que o Sporting vai demonstrar que tem condições para dar a volta já por cima no próximo jogo. E por falar no próximo jogo, 2 jogos fora de seguida, portanto o Estoril é o primeiro capítulo, depois o seguinte logo na Alemanha. Além da importância que falámos de voltar ao rumo das vitórias, também uma importância acrescida devido a esse jogo da Liga dos Campeões inaugural que se aproxima também. Eu já estou na filosofia do jogo a jogo e por isso nesta fase do campeonato acho que nós temos que concentrar primeiro e antes de tudo no jogo com o Estoril. É um jogo muito importante para o clube e temos o objetivo claro dos 3 pontos e acho que tem que ser essa a concentração e o foco de toda a gente. E agora falar de mais uma conquista para o futsal do Sporting e Miguel, falar em conquistas do futsal acaba por ser já algo fácil de se falar, uma constante, desta vez num troféu ainda inaugural de temporada, de pré-época, mas é um troféu de prestígio contra grandes equipas, neste caso 2 grandes equipas de Espanha, tanto o Inter como o Barcelona caíram aos pés do Leão e por isso acaba por ser mais uma grande conquista para a equipa de Nuno Dias. Sim, como disseste bem, esta equipa, a equipa de futsal do Sporting, a equipa de Nuno Dias, tem-nos habituado a conquistas ano após ano e acho que a fasquia para eles está sempre muito alta. Obviamente ganhar ao Barcelona então dá-nos um gosto especial depois de termos perdido a final da Champions League, mas acho que também é o arranque agora de todas as modalidades. Se eu não estou em erro, vamos ter 7 troféus Trompo no mês de setembro, temos 3 supertaças, enfim, acho que este
que este Master Cup já é um bom arranque para aquilo que aí vem e mais uma vez a fasquia está elevadíssima. Disseste bem, tem-nos habituado a ganhar tudo nos últimos anos, ou praticamente tudo. Quando perdem uma final ficamos todos a achar que se calhar não vão conseguir, ou é agora que vão começar, chegam à competição seguinte e voltam a ganhar, e acho que é isso que esperamos deles, obviamente, e confiamos plenamente tanto nos jogadores como no Dias, obviamente. E já agora dar nota de que a equipa do Sporting de futsal conheceu hoje o calendário para a época que está prestes a começar. Já começou noutras modalidades no futsal, ainda não no que diz respeito dos Jogos a doer. Se olharmos para este calendário, já agora, Miguel, o Sporting começa com o Elétrico, mas depois tem logo uma deslocação ao campo rival do Benfica e, portanto, logo um grande pretexto para um início de campeonato com, espera-se acima de tudo, muito bom futsal. Sim, eu acho que tanto mais o Sporting, obviamente, porque temos ganho tudo e bem nos últimos anos, mas o Benfica, obviamente, é um adversário de respeito e acho que toda a gente gosta de desporto e gosta de futsal, gosta também muito de ver estes jogos e de começar logo a ver estes jogos e não os guardar, digamos assim, só para o final da época. Por isso, desde que o Sporting continue a entrar com o pé direito no futsal, diria que está tudo bem. Mas diria que já começou com esta mais um e mais um, sempre ao peixinho do lado direito. Muito bem, Miguel, Manuel e Pedro, muito obrigado pela vossa presença aqui em mais um Raio-X Sporting, que, como sempre, teve também desse lado um excelentíssimo espectador que foi você, e por isso, muito obrigado também. Assim.